Agora vamos ler Daniel 11, versos 14 em diante. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão. O comentário bíblico adventista dá a entender que o verso 14, quando fala os prevaricadores do teu povo, é uma referência a Roma. Sendo assim, o verso 14 introduz a primeira referência a Roma nesta visão do capítulo 11. Eles são chamados prevaricadores do teu povo. E também é mencionado que eles confirmariam a visão, ou seja, selariam a visão. Exatamente, queridos, a visão foi selada, foi confirmada durante o Império Romano. Porque foi durante o Império Romano que Jesus Cristo, o príncipe do exército, foi morto. Roma, uma vez dentro do Oriente, fez rápidos progressos através da Ásia Menor e da Síria, até que o reino dos Seleucidas desapareceu. Os exércitos romanos, comandados por Cipião, infligiram a Antíoco III uma esmagadora derrota em Magnésia, na Ásia Menor, em 190 a.C. E no dia 22 de junho do ano 168 a.C., na Batalha de Pídina, o exército romano derrotou os Seleucidas. Mais tarde, no ano 63, a Palestina caiu nas mãos do Império Romano quando Pompeu capturou Jerusalém após um cerco de 3 meses. Roma agora era o rei do norte. Por quê? Porque ele venceu os Seleucidas e se tornou o rei do norte. E então Roma penetrou na terra gloriosa, conforme diz o verso 16. E no verso 17, diz: e porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino contra a terra gloriosa, ou seja, a Palestina, e com ele os retos. Esta expressão, e com ele os retos, é uma referência aos judeus. 3.000 judeus se uniram ao exército romano para ajudar na destruição do Império Macedônico, ou seja, dos Seleucidas. E fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá nem será para ele. E o verso 17, quando diz: e lhe dará uma jovem em casamento, os comentaristas têm aplicado geralmente este verso a Cleópatra, filha de Ptolomeu XI. Roma penetrou no Egito sob o comando de Júlio César, e Cleópatra foi colocada sob a proteção romana em 51 a.C. e tornou-se amante de Júlio César. E o verso 18 diz: depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Aqui está falando das vitórias do exército romano liderado por Júlio César. E o verso 19: virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra. Depois de mais de 50 batalhas vitorioso, Júlio César volta para Roma. Exatamente como diz o verso 19. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra. Ele voltou para Roma, mas tropeçará e cairá e não será achado. Júlio César foi traído pelo seu próprio general Brutus. Enquanto Júlio César sentava-se em seu trono de ouro, na manhã do dia 15 de março do ano 44 a.C., ele foi assassinado. Seu corpo foi apunhalado 23 vezes pelos seus conspiradores. Cumpriu-se a profecia do verso 19, mas tropeçará e cairá e não será achado. Esta profecia mostra o detalhe da morte e do assassinato de Júlio César. E agora o verso 20. Em seu lugar, ou seja, no lugar de Júlio César, se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real. O sucessor de Júlio César foi César Augusto, conhecido na história como arrecadador pela glória real. Mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Aqui menciona que o sucessor de Júlio César morreria sem ira, ou seja, sem batalha, na paz, sem conspiração contra ele e sem guerra. Morreu pacificamente no seu leito, com 76 anos de idade. Reinou por 43 anos. O reinado de César Augusto é conhecido como a Era Dourada do Império Romano. Ele era conhecido como arrecadador de impostos. E morreu no dia 19 de agosto do ano 14 depois de Cristo. Morrer pacificamente era tão incomum que a profecia menciona que ele morreu sem ira, sem guerras, sem conspiração contra ele. O relato bíblico menciona que o Messias nasceu nos dias de César Augusto. Lemos em Lucas capítulo 2, verso 1.
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Foi nesta ocasião que José e Maria foram para a cidade de Belém. E agora o verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Quem viria depois de César Augusto? Um homem vil. Exatamente, queridos. Tibério, conhecido como Tibério César. Tibério não era herdeiro do trono. Ele não era filho de César Augusto. Ele era filho de Lívia, esposa de César Augusto. Portanto, Tibério não era um herdeiro natural do trono. Mas a profecia diz claramente aqui no verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Ele não era herdeiro natural de César Augusto, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Foi com enganos que Lívia, a esposa de César Augusto, conseguiu que seu filho Tibério se tornasse o sucessor de César Augusto. E o verso 22 diz: e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. O príncipe do concerto é Jesus Cristo, é o Messias. Jesus nasceu durante o período de César Augusto e Jesus foi crucificado no tempo de Tibério. É importante notar que, embora César Augusto tenha morrido no ano 14 depois de Cristo, Tibério começou a ser corregente juntamente com César Augusto já no ano 12, e isto pode ser confirmado pela história. Tibério nunca conseguiu o respeito dos cidadãos romanos, nem mesmo depois de morto. A história descreve Tibério como uma pessoa excêntrica, incompreendida e não amada. A profecia o chama de um homem vil. Depois de identificar os três primeiros Césares, Júlio César, Augusto César e Tibério César, e indicar o tempo do nascimento e da morte de Jesus Cristo, o príncipe do concerto, a narrativa profética do capítulo 11 segue o curso natural da era cristã, dando destaque ao concerto do engano. Que concerto é este? O concerto do engano. É o concerto entre a igreja cristã e o governo romano, no tempo do imperador Constantino. Foi no tempo do imperador Constantino que a igreja cristã se curvou diante do paganismo, fazendo um concerto com Roma. Constantino, no verso 23, o primeiro imperador supostamente cristão, que reivindicou os títulos de vigário de Cristo, bispo dos bispos e pontífice máximo. Ele, Constantino, decretou a primeira lei dominical no dia 7 de março de 321. Este é o concerto do engano, mencionado aqui na profecia de Daniel 11 e o verso 23. E depois do concerto, o concerto do engano feito da igreja cristã com Roma, Roma, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província. Os lugares mais férteis da província, nos dias de Constantino, era a igreja. Constantino estendeu a mão para a igreja e se declarou supostamente cristão para usar a igreja para salvar o seu império que estava em derrocada. Por isso diz aqui o verso 24, virá caladamente aos lugares mais férteis da província, ou seja, a igreja cristã, e fará o que nunca fizeram seus pais, porque nenhum imperador tinha se proclamado cristão antes. Ele, Constantino, foi o primeiro a se declarar cristão. Nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Constantino presenteou a igreja. Constantino comprou o bispo de Roma com presentes. O imperador pagão tinha completo controle da igreja. Constantino, até a sua morte, continuou construindo igrejas cristãs e ao mesmo tempo construía magnificentes templos pagãos em Constantinopla. Constantino entrou pacificamente na igreja e fez o que nenhum outro imperador fizera antes dele. No ano 325, convocou o concílio ecumênico da igreja em Nicéia, com a presença de 300 bispos. Constantino repartiu entre eles a presa e a riqueza,
Magnificentes igrejas e catedrais foram construídas e adornadas com imagens e quadros emprestados dos templos pagãos. No período da Idade Média, o bispo de Roma se apossou de todos os títulos de Constantino: Pontífice Máximo, Vigário de Cristo, Bispo dos Bispos. O bispo de Roma imitou Constantino em tudo. Vivia e vestia-se como ele, morava nos seus palácios, governou sobre suas terras e pretendia ser senhor da igreja e do Estado. Os papas também são famosos pelos seus crimes, pelos envenenamentos, pela pornografia, pelo adultério e pelos subornos. O ex-jesuíta Peter de Rosa escreveu: na cadeira de São Pedro assentaram-se não homens, mas monstros em forma de homens. Isto está escrito no livro Peter de Rosa, Vigário de Cristo, na página 53 e 54. Todos os reformadores, sem exceção, condenaram o papado apóstata como sendo o anticristo. Em 570, uma nova face foi dada para o rei do sul. Por quê? Nasceu em 570 Maomé e se julgava o escolhido de Alá para reconciliar o mundo com Alá. Por um certo tempo, Constantinopla foi uma fortaleza que impediu os avanços do novo rei do sul, do islamismo. O islamismo é um ateísmo disfarçado. Por quê dizemos que o islamismo é um ateísmo disfarçado? Porque o islamismo nega a divindade de Jesus, nega a sua morte na cruz, nega a sua ressurreição e nega também o evangelho da graça. O que nós vemos, portanto, é que aqui a partir do verso 24, 25 em diante, o rei do norte se refere a Roma papal e o rei do sul se refere ao islamismo. Os poderes vão passando por uma transição. O rei do norte, inicialmente, era Seleuco, que ocupava a Síria, com a capital em Antioquia. Depois os seleucidas foram conquistados por Roma, e então Roma se tornou rei do norte. Porém, queridos, quando o Império Romano do Ocidente deixou de existir no ano 476, então o bispo de Roma cresceu em poder, e o bispo de Roma se tornou o novo rei do norte, Roma papal. Da mesma forma, o rei do sul, que inicialmente eram os Ptolomeus, no Egito, houve uma transição e o rei do sul se tornou símbolo do islamismo, uma religião. Agora o rei do norte era uma referência direta à Roma papal e o rei do sul era uma referência direta ao islamismo. Por isso podemos ver aqui a partir do verso 26 uma luta entre o papado e o islamismo. A primeira cruzada, no verso 25, nós lemos: e suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. Aqui nós podemos ver no verso 25 a derrota do islamismo. O rei do norte vence a primeira cruzada. O islamismo era quem controlava Jerusalém à época da primeira cruzada. Era capitaneado pelos califas do Egito. Assim, a primeira cruzada foi um feroz ataque contra o rei do sul, o islamismo. Jerusalém foi tomada no dia 15 de julho de 1099. O verso 25 descreve com clareza o sucesso da primeira cruzada, colocando Jerusalém nas mãos do Papa. E o verso 27. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, tanto o rei do norte como o rei do sul. E a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. O engano e as más intenções existiam tanto do lado do rei do norte, Roma papal, como também do lado do rei do sul, o islamismo. E então o verso 28 diz: então tornará para sua terra com grande riqueza. Queridos, nós sabemos que existiram 7 cruzadas. Na primeira cruzada, descrita aqui no verso 25 e 26, venceu o rei do norte, venceu Roma papal. Porém, queridos, aqui diz no verso 28, então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para sua terra. Depois da vitória da primeira cruzada, o papado só teve derrotas. Na segunda cruzada, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e sétima cruzada,
Todas elas foram derrotas para Roma papal. Porém, os exércitos romanos, ao voltarem da Terra Santa para Roma, voltaram com muitas riquezas. Por isso diz aqui o verso 28, então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto. Primeiramente, na primeira cruzada, a guerra do papado foi contra o islamismo. Porém agora, depois de derrotado na segunda e terceira cruzadas, a atenção de Roma papal se voltou para o santo concerto, para o povo de Deus. Agora não mais estava preocupado em lutar contra o islamismo, mas ele estava preocupado em destruir o povo do santo concerto, os mártires. Aqui no verso 28 temos o início das inquisições, chamadas de santas inquisições. Mas, queridos, eram inquisições para destruir e para matar os seguidores mais fiéis de Jesus Cristo, conhecidos naquele tempo, eram os valdenses, seguidores de Pedro Valdo. Por isso diz o verso 28, e o seu coração, de Roma papal, será contra o santo concerto, ou seja, perseguirá o povo de Deus, e fará o que lhe aprouver. A Inquisição contra os valdenses foi no ano 1208. Portanto, podemos dizer que o verso 28 mostra o momento em que Roma papal tira o foco do islamismo e se volta agora contra o santo concerto, os fiéis seguidores de Jesus Cristo na Idade Média. Surge então a Inquisição Papal dos séculos XII e século XIII, destruindo valdenses, albigenses, huguenotes e todos os seguidores fiéis de Jesus Cristo.